Então, seguindo aqui na nossa prova, a questão 4, vamos pegar as informações. Então, durante certo experimento, em laboratório, utilizou-se um aquecedor de potência constante igual a 1000 watts. Então, ali nós temos a potência, vamos anotar aqui, ó, potência igual a 1000 watts, e durante 14 minutos. Então, o intervalo de tempo que ela funciona é 14 minutos aqui. Então, com isso, a gente já pode calcular a energia, sabendo que a energia é potência vezes o intervalo de tempo aqui. Então, essa energia vai ser esses 1000 watts vezes 14 vezes 60 segundos. Então, se a gente chamar a calculadora aqui, ó, é 1000 vezes 14 vezes 60. Dá 840 mil joules. Tá? Então, isso aqui vai dar 840 mil joules. Nós temos que transformar isso para deixa eu ver aqui as unidades. Calor específico em joule. Bom, aqui a gente pode usar, não precisa transformar, tá? A gente pode usar assim mesmo. Então, ó, o que ele disse? Verificou-se em seguida que a quantidade de energia térmica dissipada nesse tempo se pode proporcionar o mesmo aumento de temperatura tanto a um volume de água, de 20 litros, de água pura, como uma massa de gás carbono CO2 igual a 22 miligramas. Então, aqui a gente tem que separar, né? Olha só. Então, essa primeira parte aqui, ó, é com relação à água. Tá? Então, essa energia aí, ó, vai ser dissipada na forma de calor aqui, ó. Tá? E como a água está no estado líquido, ela vai dissipar na forma do queimacete aqui, ó. Tá? Com isso a gente pode aqui, ó, determinar a variação de temperatura que essa água sofre, que é a mesma que o gás também sofre aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, mesmo aumento de temperatura, ó. Tá? Então, retornando aqui, a gente vai pegar esses 840 mil joules, vai colocar a massa, né? Então, a gente tem aqui uma regrinha de 3, ó. Ele fala que a densidade da água ali, ó, é 1 vezes 10 dá 3 gramas por litro. Então, significa que, ó, para cada litro, ó, isso aqui tem 1000 gramas aqui, ó, ou 1 quilo, tá? 1000 gramas. Então, a gente tem aqui, ó, 20 litros, ó. Então, isso aqui, 20 litros vai dar 20.000 gramas aqui, ou 20 quilos. Então, é essa massa que a gente tem que colocar aqui, ó, tá? Como o calor específico está em joules por grama, a gente vai colocar em gramas também, ó. Então, vamos colocar aqui, ó, a massa é de 20.000 gramas. O calor específico está ali, ó, 4,19, certo? Vezes a variação de temperatura que a gente quer saber. Então, se a gente isolar a variação de temperatura aqui, ó, pegar esse 20.000 e multiplicar por 4,19, vamos ver quanto é que dá aqui, ó. 20.000 multiplicado por 4,19 dá aquilo ali, ó. 840 mil dividido por 83.800, tá? Dividido, ó, dá 10,024. 10,024, vamos colocar aqui, ó. 10,024 graus centígrados. Eu vou aproximar aqui, ó, para arredondar, ó, tá? Como se fosse 10 graus Celsius. Tá? Acho que se isso aqui fosse 4,2 ou 4,20, daria exatamente isso, tá? Daria 10 graus. Então, vamos assumir como 10. Então, a gente sabe que a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, se eu passar esse TI para cá, ó, ele está com menos, ó, ele passa com mais. Então, a minha temperatura final vai ser essa variação de temperatura mais a temperatura inicial. Então, a temperatura final é de esses 10 graus de aumento, mais a temperatura inicial, que era de 27. Isso dá 37 graus Celsius. Tá? Muito bem. Então, nós calculamos aqui a temperatura. Aonde que a gente vai usar essa temperatura? A gente vai usar no gás ali, né? Porque ele fala o seguinte, ó.
nós temos uma massa de gás aqui, ó, e que corresponde a 22 miligramas. Inicialmente a uma temperatura de 27 graus. Sabe-se que a massa de 1 mol de CO2 é 44 gramas. Tá, então aqui a gente vai ter que calcular o número de mols, que a gente vai ter que usar agora aqui, ó, a equação do gás, tá? A equação do gás ideal, ou seja, a equação de Clapeyron, ok? Então, se a gente chamar uma nova folhinha aqui, ó, e passar aqui para baixo, a equação do gás é essa aqui, ó, PV igual a nRT, tá? Então, o que a gente vai ter aí, ó? Primeiro a gente tem que calcular a pressão inicial, né? A gente não sabe com o volume inicial que ele dá aqui, ó, mantendo o volume constante aqui, tá vendo, ó? Tá? E vai ter que calcular o número de mols também aqui, ó, tá? Então, o número de mols a gente já pode calcular aqui, ó. O número de mols é quem aqui, ó? O número de mols é a massa molar dividido pela... desculpe, a massa da amostra pela massa molar aqui, tá? Então, ele diz para nós aqui, ó, tá? Ele dá para nós que... como é que é aqui, ó? Sabe-se que a massa de 1 mol, ó, 1 mol é 44 gramas aqui, ó. Em 1 mol, ó, eu tenho 44 gramas de quem? De CO2 aqui, ó, tá? E daí ele diz que é o seguinte, a gente tem ali, ó, 22 miligramas, né? Então isso aqui, ó, é 22 vezes 10 aqui, ó, na menos 3 gramas. Isso aqui vai corresponder a X aqui, ó. Fazendo uma regra de 3, isso aqui vai dar 0,5 vezes 10 na menos 3 gramas, tá? Ou 5 vezes 10 na menos 4 gramas, tá? Então, isso aqui a gente já tem, ó, o número de mols. O X aqui é o N, tá? Então, nós temos a temperatura também inicial aqui, ó. A gente consegue calcular a pressão inicial. Então, a pressão inicial vai ser o número de mols, a constante universal dos gases, a temperatura inicial, dividido pelo volume inicial. Então, isso aqui vai ser, ó, 5 vezes 10 na menos 4 vezes 0,082 vezes temperatura de 27 dá 300 Kelvin aqui, ó, tá? Tudo isso dividido agora aqui pelo volume inicial de litros, que é de 1 vezes 10 na menos 2 aqui. Então, essa pressão vai dar, tá? Chamar de novo a calculadora aqui, ó. Então, eu tenho 5 vezes 10 na menos 4, vou multiplicar isso por 0,032, vou multiplicar por 300. Vai dar esse número muito pequeno aqui. E eu vou dividir agora por aquele número muito pequeno lá também, né? Ó, que era quanto? 1 vezes 10 dá menos 2. Tá? 1 vezes 10 dá menos 2 aqui, ó. Então, isso aqui dá 1,23 mol aqui, ó. Tá? Isso aqui dá 1,23, desculpe, mol não, 1,23 atm. Mas isso é pressão inicial, ó. Tá? Pressão aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Tá? Pressão inicial, não é a resposta final ainda. Nós temos agora que considerar que o volume é constante aqui, ó, tá? Então ele está no quê? Ele está no processo isométrico, né? Volume constante. Consequentemente, a gente, usando a equação de Clapeyron, eu vou ter, ó, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Agora a gente tem tudo aqui, né? Então a pressão está ali, ó, vale 1,23. A temperatura inicial é 300 Kelvin, a pressão final a gente quer saber, e a temperatura inicial era de 37 lá, não é? Ali, ó, 37, que quando a gente soma mais 300, 273, isso vai ter 310 Kelvin. Então, vai aumentar um pouquinho a pressão ali, tá vendo, ó? Então, fazendo o X aqui, né, ó,
certo? Dando x. Eu vou ter, então, que a pressão 2 vai ser 310 vezes 1,23 dividido por 300. Então, vai dar um pouquinho mais ali, ó, 1,23 vezes 310, ops, errei aqui, 1,23 vezes 310, o que está acontecendo no caminho calculador aqui? Deu zebra. Ixi, vou apagar tudo aqui. Pera aí. Não sei o que está dando aqui. Vamos de novo. 1,23, 310. Aí, agora foi. Dá 381. Dividido isso por 300 agora aqui, ó. Tá? Dá 1,27. Dá 1,271 aqui, ó, ATM. O que nós temos lá de gabarito? A única possibilidade é essa aqui, ó. Tá? Então, essa aqui é a nossa resposta certa. Ok? Então, essa aqui é a nossa pressão que a gente estava querendo calcular. Então, essa questão é nível bem difícil, tá, galera? Mais de 700 pontos. Aí a gente teve que fazer várias etapas de cálculo aqui, tá? Então, diria assim uns 750, um nível muito difícil, tá? Porque a gente teria que não só aplicar, como analisar e avaliar também aqui, tá? Então, o nível dessa questão é bem elevado mesmo, tá bom? Tanto até que eu demorei mais tempo aqui para fazer.